Bom dia! Talvez esse seja meu último vídeo sobre autoestima, dicas de autoestima. E ele é só para complementar tudo que eu já falei até agora. Tem algumas coisas que são talvez parecidas com outras que eu já falei, mas que eu acho que eu não destaquei. Então, a primeira delas, encontre um hobby, uma coisa que você goste de fazer. Por que isso está interligado com autoestima? Eu já tinha falado sobre isso na parte de levantar energia, que era faça arte, expresse-se, coisa parecida, mas encontrar um hobby é encontrar uma coisa que quando você faz, te energiza, te faz bem e você se acha bom naquilo, porque você, digamos que foi selo, você vai pesquisar sobre selo, talvez seja cozinhar, talvez você faça jantas para amigos. Quando você encontra um hobby, é uma coisa que você gosta tanto de fazer, pode ser ler, cantar, música, o que for, que você faz aquilo não só com prazer, mas com talento, porque o talento é uma coisa que a gente treina. Então, digamos, eu tenho um hobby sobre meu hobby é andar de bicicleta. Só que daí eu vou descobrindo uma boa bicicleta, boas trilhas, bons lugares, e é uma coisa que eu passo a ser bom naquilo ali. Eu posso ter começado não tão bom, mas eu vou ficando bom e eu posso dar dicas para as pessoas. E o que que é autoestima? É aquela coisa de você gostar de você naquilo ali, né. Então um hobby normalmente faz você ter mais autoestima. Normalmente faz você se abastecer de energia. "Ah, a semana foi difícil, mas eu vou dar uma pedalada de bicicleta agora, vou dar uma respirada funda", e às vezes é no meio da semana você já está pedalando, quer dizer, você já está se abastecendo. Por quê? Porque não precisa ser só quando chegar no fim de semana, porque senão a gente só é feliz no fim de semana, o resto da semana não. Então um hobby é uma coisa que você pode ir fazendo, pode ir pesquisando, pode ir, eu não vou poder pedalar durante a semana, mas eu vou ver trilhas, eu vou convidar amigos, eu vou fazer isso, aquilo outro, e aí você está gerando uma energia extremamente positiva para a sua autoestima, que é muito bom. E assim, olha, vale a pena, vale a pena. Outra coisa, se certifique, eu já falei em positivismo, parará parará, no primeiro vídeo, se certifique de você estar rodeado de pessoas positivas. Claro, não é todo mundo positivo, mas tem pessoas que são mais positivas. Quando eu falei de sociabilizar, eu tinha falado nisso, né? Sai, vai tomar um café com uma amiga e tal. Mas existem pessoas que são positivas, são boas para nós. E como é que a gente pode fazer? Chega nessa pessoa e diz: vou precisar da tua ajuda. Eu quero crescer como pessoa, eu posso melhorar, e eu queria que você fizesse uma crítica construtiva. Não é dizer tá feio isso, tá feio aquilo. Não, me diz, por exemplo: "Olha, quando você prende o cabelo fica melhor", ou "Quando você usa batom rosa ou roxo, tarará, fica meio estranho", ou "Fica muito legal", ou "Fica muito isso". Então se certifique de pessoas positivas, para que você possa pedir ajuda com uma boa amizade e que seja sincero, porque a boa amizade ela é sincera, ela não é uma coisa fake, assim, no sentido de: "Ah não, tu tá linda", tipo quando tu vai numa loja e tu veste a roupa e tu tá totalmente na dúvida e daí tu pergunta: "Ficou legal?". "Ficou maravilhoso, você tá muito linda". Aí dá aquela coisa exagerada, aquilo não é uma ajuda, né. Aí você diz: "Não, realmente eu não vou ficar com esse vestido". Mentiu pra mim. Então, se certificar de pessoas positivas, sejam famílias ou amigos, é que aquelas pessoas que você pode pedir ajuda para qualquer coisa, não é só para o que você pode melhorar, mas se você está cansada, se você está aí, se você não sociabiliza, eu falei um pouco, mas eu nesse momento eu estou colocando mais no sentido de que você quer aprimorar e às vezes essas pessoas têm uma visão diferenciada, porque elas são diferentes de você, elas não são você e podem te dar algumas coisas assim para acelerar esse processo de crescimento na sua vida. Então, de repente, é muito bom se cercar dessas pessoas, eu vou chamar assim, da nossa tribo, né, pessoas que mais ou menos pensam com você. Por exemplo, na minha família, eu sou a ovelha negra, né, eu tenho algumas irmãs com alguma coisa em comum, mas vou dizer assim que a minha forma de pensar, nessa coisa toda de autoajuda e tudo mais, hã, a gente não tem o mesmo alinhamento, porque eu trabalho com isso, né, então meus colegas profissionais, quando eu estou numa dúvida sobre um tema, alguma coisa, é mais fácil eu conversar com eles sobre: "O que que você acha sobre esse tema?", e tudo mais, porque eles têm tanto ou mais conhecimento que eu. Então, nesse sentido, a minha família é muito boa para coisas da família, de afetividade, a gente tem algumas afinidades, algumas irmãs minhas, tudo mais, e isso é muito bom, muito legal. Já se eu quero, alguma coisa mais na minha profissão, colegas de trabalho da minha profissão vão entender mais quando eu perguntar alguma coisa ou outra, né. Então, se certificar dessas pessoas, se cercar dessas pessoas que fazem bem para isso ou para aquilo, para aquilo outro, você tem como um exército para você.
E você pode estar lá para essas pessoas e essas pessoas podem estar para você também. E isso é muito positivo, gente, isso é muito bom para a autoestima. Só que você tem que olhar para isso, né, saber contar com essas pessoas. Agora não confunda, por exemplo, você falar de dramas familiares com colegas de trabalho, porque daqui a pouco a firma toda está sabendo que você está sendo, sei lá, traída ou isso, aquilo, ou traindo. Não, não. Quando eu digo colegas de trabalho, para falar as coisas de trabalho no sentido de profissão, de mesmo alinhamento. Quando eu falo de família, para as coisas de repente de família, de cultura, do que a gente aprendeu, dificuldades em comum. Coisas que deveriam ser mantidas em segredo são amigos especiais ou família ou algum familiar em especial. Segredos, para se manter em segredos, não se coloca de forma geral e nunca no Facebook ou nas redes sociais. Se você quer segredo, agora se você está fingindo que quer segredo e bota lá um comentário que o cara é cafajeste, que nunca mais isso, não aquilo, você espalhou geral. Você não está querendo aconselhamento, você está querendo ralar com a imagem do outro. Daí é outra coisa, está bem diferente do que eu estou querendo dizer. Gaste tempo na sua higiene. Como assim, Milene, para autoestima? Uma das coisas que eu reparei é que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de escovar dente, de deixar limpo o cabelo, de sair com uma roupa limpa, ou passada, ou cuidada. É um mínimo de esmero. E assim, gente, vocês não têm ideia, mas faz muita diferença uma pessoa cheirosa de uma pessoa não cheirosa. Quanto mais você cuida da higiene bucal, de pele, de cabelo, da roupa, sabe, não precisa ser um perfume, mas não feder, asa ou coisa parecida, as pessoas ficam perto de você, você passa a ser agradável. Eu já vi pessoas que, digamos, têm baixa estima e junto à baixa estima, ela realmente relaxa, ela não cuida mais nada, ela não cuida sujeira nas unhas, ela não cuida sujeira nos dentes, ela fede cigarro, ou bebida alcoólica, ou não sei o que lá. Gente, eu entendo que você de repente está em baixa e aí pode cuidar se não é um processo de depressão, mas, ninguém vai estar atraído de ficar perto de gente suja, fedida, bêbada e coisa do gênero. Então, a autoestima também tem a ver com higiene, quando você não está mais com vontade de tomar banho, se arrumar, botar uma roupa limpa, que não seja rasgada, furada, a sua autoestima está baixa e as pessoas vão se afastar. Então, deixei por último essa dica, porque alguém pode se sentir ofendido. Agora, se servir o chapéu, você tá sujo, não escova dente, tem asa, bebe pra caramba, fuma pra caramba e não sabe lavar as mãos ou a boca quando vai conversar com pessoas, bom, serve pra você, serve pra você. Se você não se cuidar, não se der um trato, ninguém quer muito estar perto. As pessoas vão aturar você, mas não é a pessoa mais agradável de abraçar a pessoa bêbada, não é a pessoa mais agradável a pessoa que fede muito cigarro, não é a pessoa mais agradável que abre um sorriso e não tem dente. Eu entendo que a vida às vezes é dura para algumas pessoas, mas aí pensem, porque assim, nós no Brasil a gente tem a questão de tratamento odontológico que às vezes não é fácil, que não, talvez não seja o melhor, mas você tem como ir até gratuitamente, demora às vezes pelo SUS ou coisa parecida. A gente tem possibilidades, gente. E assim, como é que você vai ter uma autoestima com um mínimo, tipo assim, sem um mínimo de higiene, né? Então pensa nisso. Talvez não seja agradável ouvir isso, mas faz parte da autoestima você ter uma boa higiene, você ter um bem cuidado, você estar bem, tá? Aí eu já vi gente, por exemplo, que tem uma roupa cara, bonita, gasta não sei quanto para fazer chapinha e vai, bota maquiagem e fede. Gente, não é a roupa o problema, é a higiene. Então, pense nisso, porque às vezes é um detalhe. Você já parou para ver qual é o seu bafo? E assim, uma das coisas que eu acho interessante, porque eu não gosto de bafo ruim, dificilmente eu vou ter algum namorado que fume, por exemplo. Porque isso, os cheiros para mim são muito importantes. E às vezes é legal você falar, talvez a pessoa se ofenda, mas às vezes é legal você perguntar, sabe? Porque às vezes a gente não tenta sentir o próprio cheiro de bafo e a gente não sente. Pergunte para um amigo. Pessoas muito nervosas e estressadas, elas vão ter mais acidez e vai ter mais bafo. Então, às vezes é interessante a gente perguntar se a gente não tem um bafo ruim, se a gente não fede ou coisa parecida, porque isso às vezes está afastando as pessoas, a gente nem sabe, porque a gente está acostumado com o próprio cheiro. Fumante é uma coisa assim, ele está acostumado com o próprio cheiro e ele não sabe que ele fede. Claro, existe aquele que não fuma um monte, mas tem os que fumam muito. Então pense nisso, se você está bem higienizadinho. Um bom dia para você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.